Vamos para a palavra de hoje então, né? Anote aí o tema da mensagem, abençoado. Você que está na internet, agora você pode ver também o telão. Então anote aí, por favor. Passa para mim aí então, por favor. Não, mas aí passa para mim, não tem problema não. Anote aí. Eis o tema de hoje aí, abençoado. O mistério que já foi revelado. O mistério que já foi revelado. Tem um sistema aí, né, que gosta de mistério, né? Já ouviu falar disso aí? É mistério! Né? O pessoal adora um mistério. Só que o problema, tudo bem, gostar de mistério é uma coisa, o problema é que só fica no mistério, não sai do mistério. E eu louvo a Deus que aqui não, aqui é revelação. Né? Não é só mistério, não, aqui é revelação. Porque o mistério é o quê? Aquilo que não foi revelado ainda, né? Então é um mistério. O sistema fica aí, é mistério. E fica só nisso. Revelação que é bom nada. Mas eu louvo a Deus que aqui tem revelação, né? O mistério que já foi revelado. Nosso versículo inicial está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Anote aí, por favor. Vamos ler? Você da internet aí também vai ler agora. Atos 13, versículo 47. Já está funcionando, ele? Já, né? Ah, já foi, né? Aí, beleza. Vamos ler. Porque o Senhor assim nos mandou. Aqui é Paulo falando, né? Eu te pus para quê? Para a luz dos gentios. Maravilha, né? A fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos profundamente, Pai, pelo nosso ministério, pelas revelações que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem permitido que nós alcancemos, Pai, pelas revelações que tem nos dado, pelo entendimento que nos abriu, ó Pai. Muito obrigado. Eu agradeço, Pai, que essa palavra continue correndo poderosamente, que vidas, Pai, continuem sendo libertas, ó Pai, em nome de Jesus, porque esse é o nosso objetivo, Pai. Nós estamos aqui para isso, para levar essa palavra a fim de que a tua ovelha, Pai, descanse no Senhor, a fim de que a tua ovelha seja liberta, Pai. Como nós cantamos na hora do louvor, o Senhor nos ungiu para pregar libertação, meu Deus. Então, Pai, nós te louvamos por isso, por essa unção, pelo entendimento, Pai, pela mente, Pai, que nos foi aberta, pelos nossos olhos que foram iluminados. E nós já te agradecemos por aqueles, ó Pai, que serão também iluminados assim como nós, através deste trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo amado do Senhor, abençoados com toda a sorte de bênçãos, povo santo, eleito, amados de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. O mistério que já foi o quê? Revelado. Eu louvo a Deus que no nosso ministério não existe essa coisa de mistério, como nós acabamos de falar. Né? Não pelo menos no que tange ao Evangelho. As pessoas ficam aí, estamos no mistério, irmão, mistério daqui, mistério dali. Né? O pentecostal gosta muito disso, né? Gosta de mistério para cá, mistério para lá. Só que o nosso chamado, abençoado, ele gosta, né? O nosso chamado não é para viver atrás de mistério. O teu chamado, o meu, é para nós irmos atrás de revelação. É para isso que nós fomos chamados. Se não há revelação, abençoado, qual o sentido de você estar, né, seguindo a Deus, estar no Evangelho, estar estudando a palavra? Estudar para quê? Para continuar tendo mais mistério ainda na vida? Não, o estudo, o crescimento é para que os véus venham cair, para que o entendimento venha a ser cada vez mais aberto. E aí é aquilo que Paulo fala, até que Cristo seja formado em nós. Esse processo da formação de Cristo em nós, ele é constante. Cristo vai sendo formado em nós aos poucos, pela palavra, por nossas experiências com Deus, sabe? A cada dia, né? A cada mensagem que se ouve, a cada estudo que se faz, a cada revelação nova que vem ao nosso entendimento por meio do Evangelho, isso é crescimento e é Cristo sendo formado em nós. E aí as nossas atitudes vão mudando, nosso modus vivendi muda, nosso modus operandi muda, a nossa vida muda por completo. E essa é a genuína mudança, sabe, abençoados? Não é a mudança que a religião impõe, você compreende isso? Porque muitos de nós
que viemos da religião, nós sabemos disso. Quando nós estávamos lá, nós tínhamos certas atitudes, algumas delas até positivas, mas porque nos eram impostas. Sabe? Então, não era algo legítimo, ou seja, você não fazia algo negativo, isso ou aquilo outro. Por quê? Porque sabia que a igreja não estava de olho, que o pastor podia te puxar a orelha, que era uma imposição, senão você ia para o tal do inferno, né? Entre aspas, né, que eles inventaram aí. Você ia para o tal do inferno, você ia perder a salvação, Deus ia se aborrecer com você. Então você acabava tolhido de algumas coisas, né? Coisas essas que muitas delas nem tem sentido você se abrir mão delas. Mas muitas das vezes nós abríamos mão de certas coisas porque nós éramos, né, pressionados a abrir mão. Em graça não. A palavra diz que todas as coisas nos são lícitas. Então você pode tudo. Então vamos viver de qualquer maneira? Não necessariamente. O adulto não vai usar essa palavra para viver de qualquer maneira. E aí que está a diferença, né? Ou seja, você não precisa de um estatuto de igreja, de um conjunto de normas para você seguir. Por quê? Já está no teu coração, meu irmão. Você não precisa de ninguém atrás de você. Anda assim, anda assado. Essa roupa é assim. Olha, o cabelo tem que ser assim. Não pode ir no show de fulano. Não pode ir no show de ciclano. Não pode ouvir esse tipo de música. Olha, não pode assistir o filme. Não pode ir no cinema. Sabe essas bobagens? Que muitos de nós vivemos anos nisso. Graças a Deus não vivemos mais nisso. Vivemos pela nossa consciência. Por aquilo que nos é revelado. A palavra diz que o adulto ele sabe discernir o bem e o mal. Então nós sabemos discernir o bem e o mal. Por quê, abençoado? Porque já nos foi revelado o mistério da graça. Amém ou não amém? Já foi revelado o mistério de Deus. E eu louvo muito ao Senhor por isso. Por isso eu agradeço a Deus, porque nesse ministério aqui não tem essa coisa de mistério. Eu vou atrás de mistério. Não, tem que ir atrás de revelação. Aqui vamos falar, abençoado, de um mistério específico na mensagem de hoje. Mistério este que esteve oculto até pouco tempo após a ressurreição de Jesus. Interessante isso, né? Veja aqui o que o Paulo falou. Vamos relembrar aqui. Coloca aí para os abençoados da internet também, Frei. Atos 13:47. Porque o Senhor assim nos mandou. Ou seja, o Senhor deu uma ordem, né? Eu te pus para a luz dos gentios. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o Senhor me mandou. O Senhor me separou para quem? Para os gentios. Para que a salvação que vem por meio do Evangelho, a salvação do entendimento das pessoas, chegasse até os confins da terra. Ou seja, gentios são todos os povos. E é bom, né, explicar isso. De repente tem algum abençoado aí na internet que ainda não sabe essa separação. Existem, biblicamente, uma separação do ponto de vista humano. Espiritualmente não há separação, tá? Mas do ponto de vista humano existe uma separação. Judeus, hebreus e gentios. Então, quando você fala em gentios, estamos falando de todos os povos que não são de origem israelita. Então, por exemplo, aqui no nosso ministério, eu não conheço ninguém de origem israelita. Né? Havia um abençoado que já frequentou aqui, que ele tinha origem de israelita, judeu, né? Mas né, já tem um bom tempo isso. Aqui, atualmente, não há nenhum abençoado, por exemplo, que eu conheço que tem origem israelita. Então, nós somos considerados gentios. Está bem claro isso? Amém ou não? Amém. Então o apóstolo está dizendo o seguinte: ele foi separado para ser luz desses gentios. Ou seja, para levar a iluminação para os gentios, para abrir o entendimento dos gentios. Aí você pergunta, mas abençoado, e que mistério que há nisso? Há um grande mistério nisso que nós vamos ver agora. Vamos continuar nisso aí? Se nós observarmos bem na palavra, abençoado, nós vamos ver o Espírito Santo utilizando, né, os seus profetas para dar algumas dicas em relação aos gentios. E é curioso isso. Por quê? Porque os hebreus, abençoados, eles não cogitavam de maneira alguma que os gentios tinham participação no reino de Deus. Os hebreus não vislumbravam isso, porque eles eram o povo escolhido antes da cruz, né? O povo escolhido era quem? Só os judeus, os hebreus. E não havia esse vislumbre de que os gentios poderiam participar também. Está claro isso? Só que havia profecias acerca dos gentios ainda antes da cruz. Vamos ver um exemplo de uma dessas profecias? Anote aí. Isaías 60, versículo 3. Isaías 60, versículo 3. Isaías 60, 3. Vamos lá? E os... Ali, ó. E os gentios
caminharão à tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. Olha a profecia aí, ó. Só que, sabe, essas profecias ficavam lá escondidinhas, né? Lá no livro lá da lei, lá, né? E, de repente, ninguém teve a noção, né, exata da amplitude dessa profecia, do significado dela. Ela estava lá escrita lá. Mas os hebreus, apesar dessa profecia e de outras que falam dos gentios, os hebreus não cogitavam. Não cogitavam que os gentios poderiam participar do reino de Deus. E esse, então, era um grande mistério, meu irmão. Um grande mistério. Então, apesar dessas pistas aí, né, dessas profecias acerca de nós, gentios, né, o fato é que nenhum israelita sequer cogitava que as pessoas que não tinham nascido da sua linhagem pudessem receber o selo das promessas de Deus. Ou seja, eles não concebiam, né, que aqueles que não tinham nascido da sua origem, do ponto de vista sanguíneo, né, poderiam participar das coisas de Deus. E vou falar para vocês, abençoados, nem mesmo os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré tiveram esse entendimento. E você vai ver Paulo falando disso aqui. Porque essa revelação, que era um grande mistério, ou seja, o fato dos gentios serem co-herdeiros do reino de Deus, serem co-herdeiros de Cristo, isso era um grande mistério. Ninguém naquela época tinha pensado em nada parecido com isso. Os gentios eram até chamados de pecadores. Os hebreus tinham é como se fosse um apelido, né? Os pecadores. Ele faz parte dos pecadores. Por quê? Porque os gentios, naquela época, viviam alheios às coisas de Deus. Não tinham nem a lei, eles tinham, a gente vai ver isso já já. E nem mesmo os 12 apóstolos de Jesus, que andaram com Jesus, que viram, né, todas aquelas maravilhas que Jesus havia feito, aprenderam tantas coisas com Jesus de Nazaré, nem mesmo eles, naquela época, antes da cruz, conceberam que os gentios pudessem participar das coisas de Deus. Essa revelação, abençoado, desse mistério grandioso, que era a participação dos gentios nas coisas de Deus, foi revelado pouco depois da ressurreição do Senhor. Depois que Jesus, né, voltou, né, para o seu trono de glória, e aí pouco depois houve o quê? O dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo pela primeira vez veio para habitar no seu povo. Primeiro veio para quem? Para os hebreus. Se você vê isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Só que logo depois daquele episódio, aconteceu também com os gentios. E a gente vai ver já já isso aí. Sabe? Então ali, o povo começou a perceber, opa, peraí, os gentios também estão participando. Esse foi um grande mistério. Sabe por que os gentios passaram a participar? Porque nós éramos predestinados. Os hebreus, né, não concebiam isso. E havia até uma certa empáfia, né? Nós somos o povo de Deus, nós, né? E tal. Quando falava de um gentio participando, opa, não. Para o gentio participar, ele tinha que se circuncidar, tinha que passar a guardar a lei, etc. Então, um grande mistério revelado foi esse. E Paulo fala dele. Efésios 3, versículos 4 até o 6. Efésios 3. Vamos ver Paulo falando desse mistério dos gentios. Efésios 3, versículos do 4 até o 6. Vamos lá. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo falando aos Efésios, escrevendo, né? Veja aqui no 5. O qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Olha, Paulo está falando de quê? De algo que foi o quê? Revelado. Ele falou, olha, em outras gerações não foi manifestado. Você vê que antes, e note aqui, Paulo está falando de quê? O que está escrito aqui? Agora. Ou seja, na nova aliança em diante, houve essa revelação. Não eram só os hebreus, não. Os gentios também eram eleitos. Amém ou não amém? Então isso foi revelado aos apóstolos e profetas. Porque os apóstolos, na época de Jesus de Nazaré, como eu disse, eles não haviam ainda concebido isso. E houve o episódio da cruz, houve o episódio da ressurreição, e eles ainda continuavam pensando, não, é só os hebreus, só os hebreus. E pouco tempo aí houve, como eu falei, o dia de Pentecostes, e pouco tempo depois o Espírito também veio sobre os gentios. E aí houve aquele impacto grandioso. Olha como pode os gentios. Foi um grande mistério revelado. Amém ou não? Aos santos apóstolos e profetas. Claro, os santos apóstolos por quê? Porque os apóstolos também eram santos, como todos nós somos santos.
Tá, isso aqui não é nenhuma distinção especial que Paulo está dando, não. Ele está chamando de santo, porque toda ovelha é santa. Tá? É porque existe uma igreja aí chamada romana que os santos são só, né, aqueles que eles separam para ser santo. Ou tem gente que pensa que santo é só o pastor. Não, santos são todas as ovelhas. Todos são santos. Diga, eu sou santo. Amém. E os apóstolos também vieram, os profetas também. E Paulo falou, olha, outras gerações não receberam. Não foi manifestado isso. Aí você falou, o que, que não foi manifestado, abençoado? Versículo 6. A saber que os gentios, ou seja, os não hebreus, aqueles que não tinham relação com Deus antes da cruz, eles também são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós somos co-herdeiros, coparticipantes da promessa. Então aquela promessa que a princípio parecia ser só para os hebreus, não, ela também abrangia os gentios, aqueles que foram escolhidos, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Então eu digo para você, meu irmão, você faz parte da promessa. A promessa também te pertence. Todas as promessas do antigo pacto, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz que nós já temos o sim e o amém de todas as promessas. Então entenda isso, você que está na internet, meu irmão, você tem o sim e o amém de Deus na tua vida. Então se alguém perguntar, você é um abençoado? Diga, eu sou, porque eu tenho sim na minha vida. Você é um eleito? Diga, eu sou. Por quê? Porque eu tenho o sim de Deus na minha vida. Eu sou coparticipante das promessas. Mesmo sendo gentil, mesmo sendo um gentil, eu sou co-herdeiro de Cristo. A herança de Cristo também me pertence. E vocês sabem que esse mundo, a criação, né? Mas mais especificamente esse mundo, ele é a herança de Jesus. E nós somos co-herdeiros. Por isso que Paulo diz que o mundo é nosso. Quem recebe aí? Amém ou não amém? Está claro isso? Então, note aí bem, abençoados. Paulo fala que o mistério dos gentios foi revelado agora. Olha lá, ó, voltando para o versículo 5, né? Efésios 3:5, olha lá. Ó. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora, no novo pacto. Que, a saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros. Então, abençoados, os gentios, anteriormente, né, salvo algumas exceções, pouquíssimas, eles nunca haviam experimentado de fato uma relação com Deus. Nem mesmo a lei, né, que segundo Paulo, a lei foi dada para quê? Para conduzir o povo até Cristo. Não é isso? Cristo, fim da lei. Infelizmente as pessoas mantêm a lei ativa até hoje, né? Lamentavelmente. Mas a lei teve o seu fim, a sua finalidade alcançada em Cristo. Os gentios antes da cruz, nem isso eles tinham. Romanos 2,14. Vamos ver lá. Romanos 2,14. Olha só. Leia aí comigo. Porque quando os gentios... Quem? Os gentios, ou seja, os que não têm origem israelita. Que não têm lei. Nunca teve lei. Nem antes da cruz. Por isso que é triste você ver hoje um gentio cumprindo a lei em pleno novo pacto. Pensa aí. Se antes da cruz, quando a lei estava em vigor, os gentios não tinham relação com ela, por que tem que ter agora justamente no novo pacto? Quando Cristo já pôs fim à lei. Você percebe a aberração que é? Você vê essas igrejas fazendo as pessoas cumprirem lei? É os jejuns, é Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Ceia, mas a Santa Ceia é uma caricatura da Páscoa que eles inventaram, né? Então, na verdade, aquilo é a Páscoa. E jejum, e Páscoa, e dízimo, e guarda sábado, e sacrifica. E você vê que aberração que é isso? Você vê por que o nosso ministério luta tanto contra isso? Porque é uma aberração. Um gentio viver debaixo da lei. E vou dizer mais. É uma aberração até mesmo hoje em dia um hebreu viver debaixo da lei. Por quê? Porque a lei já teve o seu fim definitivo no ano 70 depois de Cristo. Quando as profecias de Mateus 24, Jesus profetizou em Mateus 24, as profecias de Daniel sobre a aniquilação do povo, né, da nação,
né, de Israel como nação e do templo que viria abaixo. Aquilo tudo se cumpriu no ano 70. Ali a lei teve o seu fim. Olha, eu digo para você uma coisa. Na época de Paulo, o templo ainda estava de pé. Mesmo assim, o apóstolo Paulo ensinava os gentios, os hebreus, a não cumprirem a lei. E Paulo foi até perseguido por causa disso. Foi perseguido porque ele ensinava no meio dos hebreus que eles não tinham que guardar a lei. Então, ou seja, já na época de Paulo mesmo, depois da cruz, os hebreus já podiam abrir mão da lei por causa da graça. Mas eu digo uma coisa para vocês, era até compreensível, não aceitável, eu diria, mas até compreensível era que naquela época um hebreu cumprisse a lei. Era compreensível por quê? Porque, como eu disse, a lei ainda estava de pé do ponto de vista físico, né? Espiritualmente ela já tinha perdido o seu valor. Mas do ponto de vista físico ela ainda existia. Por quê? Porque o templo estava de pé naquela época. Então ainda eram oferecidos sacrifícios, ainda eram oferecidos dízimos pelos hebreus, somente por eles, obviamente, tá? E as abluções, ou seja, toda a parte material da lei ainda era oferecida. Então era até compreensível, né? Você vê um hebreu daquela época, até porque eles estavam muito próximos, né? Do momento de transição de lei para a graça. Então eles viveram essa transição até o ano 70. A lei estava de pé no templo, até que o templo veio abaixo. Hoje em dia, meu irmão, com um novo pacto totalmente estabelecido, onde não há mais templo da lei, nem mesmo um hebreu tem que estar debaixo da lei. Nem mesmo aquele que nasce do sangue israelita tem que cumprir lei. Então, se nem mesmo um hebreu, muito menos um gentio. Muito menos. Ali, ó, os gentios que não têm lei. Naquela época de Paulo não tinha, antes da cruz não tinham, e hoje muito menos. Hoje nem mesmo um hebreu tem que ter a lei. Então os gentios, amados, eram separados, não tinham convivência, estavam longe de Deus. Mas os gentios eram predestinados. Nós somos predestinados. Quem recebe aí? E aí, abençoado, através da cruz, os gentios foram trazidos para o reino. Os gentios foram reconciliados. E passaram, como nós acabamos de ler, passaram a ser co-herdeiros de Cristo. Mas por que isso aconteceu? Porque os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira. Romanos 11, vamos ver Paulo falando disso? Nós fomos adicionados, né? Romanos 11, 13 até o 18. Romanos 11, do 13 ao 18. Vamos ler? Vamos lá, 13. Porque falo convosco, quem? Gentios, né? Paulo falando. Porque falo convosco, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, quem era o nosso apóstolo? Pedro? Tiago? João? Quem? Paulo. Enquanto for apóstolo dos gentios, eu exalto o meu ministério. Amém? 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne, os hebreus, que Paulo era hebreu de nascimento, a salvar alguns deles. Paulo ainda buscava salvar alguns deles. 15. Porque se a sua rejeição, ou seja, a rejeição dos hebreus, né, em grande parte, né, foram rejeitados, cortados, é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo estava falando ainda do ponto de vista positivo dos hebreus, né? Olha, o que ele está dizendo ali em outras palavras? Ainda há hebreus que são eleitos. Muitos hebreus foram cortados, mas ainda existem eleitos. Eu vou atrás, eu quero salvar esses eleitos. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Ele falou, gentios, eu falo com vocês, eu ainda vou salvar, eu vou atrás dos hebreus. Ainda há hebreus para serem salvos, quem recebe aí? E até hoje há, meu irmão, muitos hebreus aí que precisam da graça. Tem muito hebreu aí cumprindo a lei que não precisa cumprir. Percebe? 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. A primícia e a massa, aqui Paulo está falando que é da origem dos hebreus. Está claro isso aí? Tá dizendo, a origem deles é santa. Paulo está argumentando. 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, aqueles hebreus, né, foram quebrados, ou seja, eles não receberam Jesus como Messias, né, eles negaram o evangelho, mesmo sendo hebreus, eles foram o quê? Quebrados. Ali Paulo fala, e tu, gentil, né, sendo zambujeiro, o que é zambujeiro? Sabe o que é zambujeiro? O zambujeiro era uma árvore que dava
um tipo de fruto da oliveira, que é a azeitona, né? A oliva, né? Ele dava um tipo... Quando dava, a maioria dos zambujeiros nem dava, mas quando dava era um fruto que não era comestível. Então era um parente da oliveira verdadeira, mas era um parente que não dava fruto. Percebe? Por isso que Paulo usa essa metáfora, né? Ou seja, olha, os hebreus eles vêm da raiz genuína. Os hebreus eles vêm da oliveira verdadeira. Porque eram o povo eleito, tá claro isso? Falou, vocês... É terrível isso aí, né? Carnaval é fogo, né? Vocês, não sei se vocês da internet ouviram, mas tudo bem, deixa pra lá. Vocês, gentios, vocês não são da oliveira genuína, vocês são os zambujeiros. Curioso, né? Vocês são os zambujeiros. Ou seja, o zambujeiro, quando dava um fruto, né, uma oliva, ela não era comestível. Então o que o Paulo está dizendo? Olha, vocês são os zambujeiros, vocês são oliveira brava. É uma oliveira que não dá fruto. Mas Jesus fez o quê? Quebrou alguns dos hebreus, pegou, metaforicamente falando, né, os ramos do zambujeiro e enxertou na oliveira verdadeira. Você, meu irmão, é gentil, mas você foi enxertado em Cristo. Cristo te enxertou. Cristo nos colocou, a todos nós gentios, nos colocou ligados ao genuína oliveira. Nos colocou ligados à raiz que é santa. Por isso que você é santo, você é um eleito por causa disso. Não foi tua escolha, não foi você que quis, não foi você que aceitou Jesus, nada disso. Foi Ele que te aceitou, foi Ele que te enxertou. Esse é o nosso Deus. Então ele falou, ó, e se alguns dos ramos foram quebrados, os hebreus, e tu, sendo zambujeiro, oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Hoje você está na raiz que é Jesus. Aí Paulo dá um alerta no 18 aqui, ó. Não te glorie contra os ramos. Ó. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ó, gentil, não fica achando que você é melhor do que o hebreu, não. É isso que Paulo está falando. Eles é que vêm da raiz genuína. Eles é que são oliveira verdadeira. Você, gentil, é oliveira brava. Então não fica se gloriando. Isso é importante você entender, porque nessas igrejas naquela época havia muito essa mistura de povo gentil com povo hebreu. Eles congregavam nas mesmas congregações. Então os hebreus guardavam certos costumes que os gentios já não guardavam. Vocês percebem isso? Você vê que na carta aos Romanos, por exemplo, Paulo fala, né, sobre a questão de escandalizar o irmão. Olha, seu irmão come carne. Você já leu isso? No capítulo 14. Né, e o outro não come. Por que Paulo fala isso? Porque alguns comiam, outros não comiam. Questões de costume apenas. Porque uns eram gentios, outros eram hebreus. Então Paulo está falando, não, você gentil, você está aí no meio da igreja porque você foi enxertado. Mas não se glorie contra os hebreus, não. Porque eles é que vêm da raiz. Amém ou não amém? Então, abençoado, o plano de Deus era revelar a predestinação dos gentios para todos. Para todos. Inclusive e principalmente para os santos apóstolos e profetas. Eles tinham que compreender isso. Eles tinham que entender que os gentios também faziam parte. Olha, abençoados, nós sabemos, como nós já acabamos de ver, e vamos ler mais um pouco aqui, que o apóstolo Paulo foi separado por Deus para ser realmente o apóstolo dos gentios. E Paulo diz que ele foi separado no ventre materno, que na verdade é uma força de expressão, né? Ou seja, no ventre materno simboliza o quê? Antes de nascer. Mas na verdade a predestinação é antes do ventre. A predestinação é antes da fundação do mundo. Tá? Mas eu falo, no meu ventre materno, ou seja, é uma força de expressão. Quer dizer, antes de eu nascer eu já era um escolhido. E Paulo fala que foi escolhido aos gentios. Veja só, Gálatas 1, 15 e 16. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. 15. Mas, quando aprouve Deus, você vê que não é livre-arbítrio. Você está vendo isso aí? Hein, você que crê no livre-arbítrio, acorda para isso aí. Que não existe livre-arbítrio para a salvação. O arbítrio do homem se diz respeito só a essa vida, e ele é limitadíssimo. Para a salvação não tem essa de livre-arbítrio. Aqui, ó, quando aprouve quem? Ele, Paulo? Não, quando aprouve Deus. Vamos lá. Que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua lei? Não, pela sua graça. 16. Agora veja. Aprove Deus revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue.
Paulo não aprendeu com Pedro. É isso que ele está falando. Não consultei carne e sangue. Está pensando que eu prego o evangelho para o gentil porque o Pedro me ensinou? Porque o Tiago me ensinou? Porque João me ensinou? Negativo. Então Paulo declarou: eu fui separado, predestinado a vir a esse mundo pregar para os gentios. Só que há uma curiosidade interessante, amados, nessa questão do mistério dos gentios. Vocês sabiam que o primeiro contato dos gentios com o Espírito Santo foi por meio de Pedro? Curioso isso, né? Você acabou de ler que quem foi separado no ventre da mãe? Quem foi? Antes da fundação do mundo, né? Quem foi? Paulo. Mas o primeiro contato dos gentios foi através de Pedro. Atos 10, 44 e 45. Vamos ver isso aí. Atos 10, 44 e 45. Vamos ler, 44. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o quê? O Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Naquela época o Espírito ainda descia, né? Eles estavam naquele momento de transição. Então muitos haviam nascido sem o Espírito. Haviam nascido antes da cruz, percebe isso? Então eles precisavam que o Espírito descesse para se cumprir a promessa, né, que Deus prometeu que desceria o Espírito sobre toda a carne. Então começou a se cumprir aqui com Pedro. Olha, quem está escrito ali é Paulo? Não, é Pedro. Então Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre os gentios. 45. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os hebreus, todos quantos tinham vindo com Pedro, porque Pedro era o líder, era o cabeça, né? Maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Eles ficaram assim, ó. Como é que pode? Eu achei que era só com a gente. Deve ter havido uma ciumeira, né? Deve ter havido uma ciumeira terrível, né? Mas como assim, cara? Não é só os hebreus? Não, os gentios também. Mas aqui diz que eles se maravilharam, né? Na verdade, aquilo significa o quê? Que eles se espantaram. Ah, lá estão falando em línguas. As línguas terrenas, né? Não é balabalá, hein? Não é balabalá. Eu sempre tenho que frisar isso aqui, que balabalá não existe. Era um dom de línguas e idiomas, né? De idiomas terrenos. Então começaram a falar em vários idiomas. Por quê? Isso era um sinal naquela época que o Espírito Santo havia descido. Era 2 sinais da presença do Espírito. Está claro isso? Está claro, né? Então eles começaram a ver o dom do Espírito no meio dos gentios. Mas como é que pode? Eles não são hebreus. E foi por meio de Pedro abençoado. E durante muito tempo, amados, eu raciocinei sobre isso. No início da minha revelação, do meu entendimento, quando ele começou a se abrir para a graça, muitas vezes eu me questionei, mas assim, tudo bem, Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas foi através de Pedro que os primeiros gentios experimentaram o Espírito Santo. E raciocinei muito sobre isso, e a única conclusão que eu cheguei é essa. Obviamente, Deus não faz nada à toa. Aquilo aconteceu por meio de Pedro para que os hebreus testemunhassem. Para que o próprio Pedro testemunhasse que os gentios também eram co-herdeiros. Por isso não podia esperar Paulo se manifestar, não. Foi antes, por meio de Pedro. Pedro estava falando, os gentios receberam. Aí você vê que os da circuncisão que estavam com Pedro ficaram maravilhados. Então Deus permitiu isso. Olha, vai ser por meio de Pedro o primeiro contato. Por quê? Porque eles têm que ver que os gentios... Opa! Estou empolgado. Ainda bem que não caiu. Que os gentios são meu povo também. Eles têm que ver, porque, amado, havia sim, não vamos tapar o sol com a peneira, havia sim uma certa altivez. Não vou dizer de todos, mas havia. Que eles eram o povo de Deus, que eles eram os únicos escolhidos. Olha, tanto havia que, repito, como eu falei agora há pouco, os gentios eram apelidados de pecadores. Então havia essa, entre aspas, essa inimizade, essa diferença. Então os hebreus precisavam ter essa certeza e saber que os gentios também faziam parte de Deus. Os gentios também eram eleitos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Eles tinham que testemunhar. Por isso veio por meio de Pedro. Pedro era o líder mais influente da época. Né? Do meio da circuncisão, é Pedro que andou com Jesus, o líder. Então foi por meio dele por causa disso. Só que depois desse episódio de Pedro, aí o Senhor Deus colocou os pingos nos is. Falou, agora Pedro, já meu propósito já se cumpriu. Agora deixa que é com Paulo. Você já cumpriu o propósito. Vocês já viram que os gentios também fazem parte. Agora deixa. O problema de Pedro é que ele não deixou, né?
Se você ver o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, você vê que Pedro se autodeclara apóstolo dos gentios. Sabia disso? Ele diz, lê lá capítulo 15 dos Atos. Ele fala bonito dos gentios e diz que ele era o apóstolo dos gentios. Só que o que Pedro fez? Judaizou os gentios. Ele mesmo não cumpria a lei, mas fazia com que os gentios cumprissem. E aí tem aquele episódio, né, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, quando Paulo vai e chama a atenção de Pedro. Você sendo um hebreu, você não cumpre a lei, quer fazer os gentios cumprirem? Quer fazer os gentios viverem como judeus? Você vê o erro de Pedro? Se Pedro tivesse aberto mão da lei, de fato, ele poderia ser realmente o apóstolo dos gentios. Só que já havia um homem predestinado para isso. Não era Pedro, era Paulo. E aí você se lembra do primeiro versículo que nós citamos aqui, né? Eu te pus para a luz dos gentios. Hoje esse ministério vive na doutrina do apóstolo Paulo, porque nós sabemos que ele foi posto por Deus para ser a luz dos gentios. E nós somos o quê? Gentios. Então Pedro falou bonito. Tudo bem, o Espírito Santo veio primeiro aos gentios por Pedro. Ótimo, né? Beleza. Mas passou. Aquilo foi uma experiência, como eu falei. Deus queria que os hebreus vissem aquilo. Ponto. Só que aí Pedro veio e falou bonito, eu sou apóstolo dos gentios, que é assim, que é assado. Aí foi lá e fez o gentio guardar o sábado, circuncidar e etc. Hipócrita, porque ele mesmo não cumpria. Mas Deus, como Deus não joga dados com o universo, né? Como diz aí, Deus, ou seja, para Deus as coisas não são improviso, né? Ih, não deu certo com Pedro, ih, rapaz, e agora? É assim que Deus trabalha? Hein? É assim? Não deu certo com Pedro, rapaz, o que eu vou fazer agora? Ah, tem o Paulo. Não, meu Deus, não trabalha assim. Desde antes da fundação do mundo, Paulo já estava predestinado. Não tem improviso! A obra de Deus não tem improviso. E aí, nós lemos Romanos 1,5 para encerrar e comprovar que nós temos hoje a graça e o apostolado por causa do apostolado de Paulo. O mistério dos gentios, meu irmão, foi revelado. Infelizmente, o sistema religioso não entendeu isso ainda. Você vê que os gentios aí fora vivem tudo judaizados. Tudo misturado com a lei. Por quê? Porque o sistema não entendeu o mistério dos gentios. Os gentios não tinham parte com a lei, nunca tiveram, mas eram um povo de Deus, foram reconciliados pela cruz, e hoje nós temos que viver muito mais ainda longe da lei. Só que o sistema faz o gentio ser judaizado. Mas nosso ministério e tantas outras pessoas que estão aí pregando a graça, nós estamos aqui hoje para isso. Para tirar esse véu dos olhos do sistema aí, para que o povo gentil viva como gentio, sem obras da lei. Romanos 1,5 para encerrar. Veja só, Romanos 1,5. Pelo qual recebemos o que, amados? A graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Soltou até fogos, tá vendo? Assim é, porque assim disse o Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus.